Alegre decretou nessa semana situação de emergência por conta da dengue. A decisão se dá diante de um cenário com aumento de casos e internações e sobrecarga no sistema de saúde. A doença é uma complicação febril aguda, sistêmica, debilitante e autolimitada, segundo definição do Ministério da Saúde. A maioria dos doentes se recupera, porém parte deles podem progredir para formas graves, inclusive vindo a óbito. Os sintomas da enfermidade incluem febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos piores, a hemorragia intensa e choque hemorrágico. A nova epidemia de dengue no Brasil é agravada pela volta de uma variante do vírus que não circulava há muito tempo. Com isso, o número menor de pessoas tem proteção natural contra a doença e a imunidade é baixa. Porto Alegre tem mais de 2.200 casos confirmados de dengue em 2024, sendo quase 2.000 deles contraídos na cidade, os casos autóctones. Outros 130 são importados, além de mais ou menos 100 casos sem local de infecção determinado. A cidade vive um cenário de espalhamento da doença, que é diferente do registrado em 2023 e 2022, quando havia uma concentração de casos em uma mesma região, a Zona Leste. Em 2024, a situação está pulverizada e o monitoramento de infestação do mosquito feito pela Prefeitura mostra que toda a cidade tem alto índice de infestação. Além disso, 2 pessoas já morreram na capital gaúcha em razão da doença. E o total de ocorrências suspeitas notificadas à equipe da vigilância passa de 20.600 casos no ano, muito superior ao observado no ano passado. O Direto ao Ponto conversa com a diretora da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Evelise Tarouco da Rocha, para entender o que muda daqui para frente com a situação de emergência decretada, o que levou a Prefeitura a tomar essa decisão e quais os cuidados que a população deve ter para prevenir a dengue. Bom, diretora, obrigado pela sua atenção em nos atender e eu começo lhe perguntando o que motivou a decisão da Prefeitura de Porto Alegre em decretar a situação de emergência em saúde. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo espaço, para a gente falar sobre este problema na cidade de Porto Alegre. A gente vem acompanhando, o cenário epidemiológico da cidade desde o início do ano, A gente imaginava que teríamos um cenário bem diferente do que foi 2022 e 2023, por todas as previsões que saíram do Ministério da Saúde, a situação no Brasil, a situação no estado, que decretou emergência, bem antes do que Porto Alegre, e outros municípios aqui da região metropolitana também, que também declararam emergência antes que a capital. A nossa decisão, por decretar emergência, ela reuniu uma série de fatores, A gente vem acompanhando a evolução, dos casos suspeitos de dengue ao longo do ano. Então, desde janeiro de 2024, a gente vem observando, um número crescente de casos suspeitos na cidade. A gente vem acompanhando o impacto disso, além dos casos confirmados, o crescimento também em relação ao número de casos suspeitos e o crescimento também de casos confirmados com a doença na cidade, e a gente vem acompanhando o impacto disso na rede assistencial. Então, a gente observou aí que de fevereiro para agora, a gente teve um aumento bem importante de demanda de atendimento, de casos suspeitos de dengue nas unidades de saúde do município. Então, isso gera uma sobrecarga nesses serviços que são responsáveis por atender a população, e não somente os casos de dengue, mas a população como um todo, com todos os problemas de saúde, das suas comunidades, e também acompanhando a evolução disso, a evolução do número de casos que precisam de internação, a evolução do número de casos que têm acessado as portas de emergência da cidade. Então, foi uma conjunção de fatores, Nós temos hoje uma sobrecarga dos serviços de atenção primária, que são as nossas unidades de saúde. Nós temos um aumento importante na demanda por internação de casos suspeitos de dengue, e a gente tem ainda uma superlotação das emergências da cidade. Então, a gente vem acompanhando esse cenário,
né, da lotação das emergências, que a superlotação das emergências ela não é uma exclusividade, né, em função da dengue, mas ela acompanha um cenário da região metropolitana, né, que também está influenciada, né, pelo aumento de casos de dengue e emergência em municípios aqui ao redor de Porto Alegre. Então, que juntou, né, essa sobrecarga associada, né, também ao nosso início, né, estamos no outono, aí se aproximando da chegada, né, do inverno, onde a gente começa a ter também um aumento de casos de síndrome gripal. Então, é uma confluência de fatores, né, que nos levou a tomar essa decisão de decretar a emergência em saúde pública em função da dengue, porque a gente ainda não está, né, conforme os dados que nós temos e as nossas estimativas, nós ainda não chegamos no nosso pico de casos, a gente ainda vai ter um crescimento desta demanda associada a um crescimento aí de vírus respiratórios. Então, são os dois fatores juntos, né, que nos levaram aí a decretar a emergência para que a gente consiga ter mais capacidade de resposta para lidar com esse cenário. Certo. E o que muda a partir desse decreto, diretora? O que a prefeitura, que medidas a prefeitura já vinha tomando, né? E o que se pode fazer daqui para frente a partir da decretação da emergência em saúde? Certo. A gente vinha já fazendo uma série de ações, né, de dezembro para cá, tanto ações de comunicação em relação ao tema da dengue, né, convocando a população para enfrentamento dessa epidemia, né, a gente precisa, para as ações ambientais, né, funcionarem um alto engajamento da população, né, porque hoje a gente sabe que mais de 75% dos criadouros do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, estão nas nossas casas, nos nossos domicílios, nos nossos pátios, né? Então, as ações de remoção e eliminação de criadouros, elas precisam da ação do poder público cuidando da cidade, mas elas também precisam de um alto engajamento da população. Então, a gente vem trabalhando, né, desde dezembro, em ações intersetoriais. Então, nós temos um grupo de ação intersetorial que envolve vários órgãos dentro da prefeitura. Então, nós temos várias secretarias atuando conjuntamente, né? As ações que nós temos feito nos territórios têm juntado todos esses atores, então, todas as coordenadorias de saúde, as unidades de saúde, a vigilância, os agentes de combate a endemias, os agentes comunitários, o DMLU, o DEMAI, as subprefeituras, os prefeitos de praça. Então, a gente tem feito, né, essa ação conjunta nos territórios, porque a questão da criação do mosquito, os ambientes propícios, né, para que ele se prolifere, tem interface com vários órgãos da prefeitura, né? Desde o recolhimento do lixo, desde o cuidado com os arroios da cidade, né? Então, tem vários locais e várias situações onde a gente precisa de atuação de mais de um órgão da prefeitura, né? Junto com isso, a gente trabalhou muito fortemente com a capacitação dos serviços assistenciais. Então, os serviços de saúde, os profissionais de saúde que atuam hoje no município, seja das unidades, seja dos pronto atendimentos, seja dos hospitais, foram treinados para a identificação de casos suspeitos de dengue, e mais do que a identificação, o tratamento, né, o manejo desse caso, né, suspeito, que tem que iniciar o mais precocemente possível, né? E agora, com a declaração de emergência, a gente vem nessa expectativa de angariar mais recursos, especialmente do governo federal, para que a gente possa ter um incremento nas ações essenciais. Então, que a gente possa reforçar as equipes da atenção básica que estão em atendimento, estão hoje sobrecarregadas, reforçar as portas de entrada das emergências, especialmente os pronto-atendimentos, para que a gente tenha maior capacidade de atendimento, menos tempo de espera da população quando busca e precisa desse atendimento,
né? Além disso, nos facilitar alguns processos em relação à aquisição de insumos. Nós tivemos aí, enfrentamos não só Porto Alegre, mas outros municípios do Rio Grande do Sul, um desabastecimento em relação aos testes rápidos de dengue, então a gente também tem a expectativa que com o decreto a gente consiga adquirir mais insumos e reduzir o tempo de espera para os resultados desses exames, e também um reforço nas equipes de vigilância, né, que estão nos territórios, né, especialmente a vigilância ambiental e epidemiológica, para a gente conseguir monitorar e fazer as ações pertinentes, né, para a gente enfrentar essa epidemia. Certo. E, diretora, quais são os bairros da cidade que, neste momento, têm maior número de focos, enfim, os bairros que mais preocupam o poder público nesse momento? Olha, a gente vinha fazendo esse monitoramento, nós publicamos um boletim, né, que é um boletim semanal, a partir do momento em que a gente teve o primeiro óbito na cidade, né, a gente passou para o nosso nível de ação do plano de contingência de Porto Alegre, a gente passou para o nível 3, que é o nível máximo, né, para a intensificação de todas as ações mesmo de controle da epidemia. Nesses boletins semanais, a gente vem acompanhando a distribuição dos casos na cidade, né? Então, hoje a gente tem um espalhamento da dengue na cidade, que é um cenário bem diferente do que aconteceu em 2023 e em 2022, onde a gente tinha casos em vários bairros, mas a gente tinha uma concentração de casos em uma região bem específica da cidade, que era a região leste, né? Esse ano a gente tem casos desde o São João, Higienópolis, Sarandi, Restinga, Ipanema, Cristal, Bom Jesus, Partenon. Então a gente tem um espalhamento de casos na cidade. Então o que eu posso te dizer assim, que a situação ela está pulverizada, a gente tem muitos bairros com alta incidência, né? E claro que tem bairros que estão piores ou melhores, mas hoje a gente não tem um bairro que a gente possa dizer, este bairro da cidade a população pode ficar tranquila, né? Porque quando a gente olha para o nosso monitoramento das armadilhas, a gente tem hoje armadilhas espalhadas em várias regiões da cidade, são mais de 900 armadilhas, né, que a gente tem, que faz o monitoramento da infestação do Aedes aegypti adulto, a fêmea adulta, que é quem pica, né, quem é que transmite a doença. Então, a gente faz a contagem semanal de quantas fêmeas a gente conseguiu capturar nessas armadilhas, isso nos dá um índice de infestação. E a gente tem índice de infestação alto em toda a cidade. Então, é um componente, né? Infestação em pessoas doentes. Então, hoje a gente não tem uma região da cidade que a gente possa dizer, essa região está tranquila, né? A gente não tem que se preocupar. Todos os bairros e todas as regiões da cidade estão com alta infestação e com casos, né, de dengue. Então, não basta ter só o mosquito, tem que ter vírus circulando ali, né? Sim. Então, como a gente tem pessoas doentes com vírus e tem um mosquito em todos os lugares, todos os bairros, a população que reside em Porto Alegre, de qualquer bairro, está em risco de adoecimento. Certo. E, bom, diretora, a senhora descreveu um cenário em que o sistema de atendimento, o sistema de saúde já está sobrecarregado e a gente ainda não está no pico tanto dos contágios por dengue quanto dos casos de influenza, né, que sempre aumentam no inverno e também acabam impactando na porta das UPAs, dos hospitais. Diante desse cenário, a prefeitura cogita na possibilidade de utilizar hospitais de campanha, de que forma que se pensa em ampliar essa capacidade de atendimento? A gente tem feito esse monitoramento, né, das internações, não só dos casos internados em si, mas do aumento de solicitações de internação, né? Então, assim, no momento a gente tem esse decreto, ele veio em momento oportuno para a gente reforçar o atendimento de base, né? Atenção primária e emergências, né? Em relação à dengue, a grande maioria dos casos, né, eles ficam em casos leves, né, não é a grande maioria dos casos que vão precisar de uma internação, leito de UTI, enfim. Felizmente, a letalidade da dengue ela é diferente dos vírus respiratórios, como, por exemplo, a Covid, né, que ainda tem alta letalidade. Então, a demanda assistencial que ela gera,
ela gera um atendimento de menor complexidade, digamos assim. Não que não seja complexo tratar a dengue, mas de menos equipamentos complexos, como leitos de UTI, leitos hospitalares, né? Então, a gente tem feito esse monitoramento, né? E aí a prefeitura está, a secretaria como um todo, monitorando sobre a necessidade de ampliação de leitos, de contratação de mais leitos, né? Não chegamos nesse momento aí. O que vai, né, nos embasar vai ser a questão dos vírus respiratórios, se a gente vai ter ou não alguma mudança de cenário nesse sentido. O que a gente espera, né? A gente está em final de abril já, a gente tem a expectativa de que a dengue, a gente atinja o nosso pico agora, final de abril, início de maio, e a partir da segunda semana de maio a gente já comece uma redução de casos, tá? Essa é a nossa expectativa, considerando os cenários dos últimos anos, o tempo que dura as epidemias, né? Todas as ações que a gente tem feito e a sazonalidade do vírus, né? Então, o vírus ele tem uma característica de circular mais nesse período de verão, início de outono. Então, a gente tem uma expectativa de reduzir quando, de fato, começar o aumento dos vírus respiratórios, né? Pode ser que a gente tenha algum momento que esses dois fatores estejam juntos, que é agora nas próximas semanas, mas que isso não perdure por muito tempo, essa conjunção dos dois vírus, né, respiratórios e dengue ao mesmo tempo. Então, isso a gente tem feito, analisando, né, semana a semana a gente faz essa análise, né, com a diretoria de regulação, a parte dos hospitais, né, também a diretoria de atenção hospitalar e urgências, para a gente ver a necessidade ou não de ampliação de leitos. Então, a princípio, não estão no radar, assim, medidas extraordinárias como hospitais de campanha, por exemplo. Não, hospitais de campanha não. O que a gente imagina e tem expectativa é que talvez a gente tenha, né, que reforçar nos serviços pontos de hidratação, como por exemplo, se for necessário, né, a gente tem como implantar estruturas, né, maiores no serviço de saúde para hidratação, tendas de hidratação, enfim, em relação à dengue, mas não especificamente hospitais de campanha, né? Acho que não acreditamos que não será necessário. Bom, a gente teve recentemente, diretora, né, um período intenso e longo, né, de preocupação com questões de saúde em função da epidemia de Covid. E agora passou, sei lá, um certo tempo de que a gente superou ou a pior fase desse momento, a gente tem agora a preocupação com a dengue. Esse momento ele deve ser visto pelas autoridades e pela população com o mesmo nível de atenção e preocupação do que os momentos mais alarmantes do coronavírus? Eu acho que com a mesma atenção, sim, porque a dengue é uma doença que ela não tem alta letalidade, é uma doença aguda, né? E ela é prevenível, né? Os óbitos pela doença, mais de 90% elas são preveníveis. Então, a gente tendo um atendimento imediato e um manejo adequado no momento certo, reduz enormemente a chance desse paciente, dessa pessoa doente, evoluir para um óbito. Então, atenção nesse sentido, né? É uma doença que já é conhecida, né? Que a gente já lida no Brasil há bastante tempo. Aqui em Porto Alegre, mais recentemente, porque a gente teve uma mudança, inclusive, de fatores climáticos, né? Aqui no sul do país, que gerou esse boom, essa epidemia, né, de casos de dengue nas regiões mais frias do país, enquanto outros estados já lidam com a dengue há muito mais tempo, né? Então, nesse sentido, assim, de uma mudança talvez de comportamento, a gente tem outros tipos de vírus da dengue circulando, né? A gente tem 4 subtipos de dengue conhecidos, né, que circulam hoje no Brasil, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Até o momento, a gente só identificou o tipo 1 e o tipo 2 aqui no Rio Grande do Sul. O 3 e o 4 praticamente não circula no Brasil, mas já foi identificado em alguma região, e o tipo 3 parece que está se espalhando em algumas regiões. Então, a gente tem apesar de ser uma doença já conhecida, que a gente já lida com muito tempo, a gente tem uma população vulnerável, porque essa doença não circulava aqui em Porto Alegre.
né? Então, é uma população toda vulnerável para o vírus da dengue. E essa é a nossa grande preocupação, né? Então, acho que a gente está falando de uma emergência que é muito diferente da emergência da Covid, por exemplo, que era um vírus novo, uma mutação, era 100% das pessoas vulneráveis e desconhecido, né? Tratamento desconhecido, ninguém sabia como lidar, um vírus de alta letalidade. Hoje, apesar de a gente ter poucos casos, né, comparado aos piores momentos da pandemia, da Covid, a gente ainda é um vírus com alta letalidade. Dentro dos vírus respiratórios, influenza, vírus essencial respiratório, a Covid, ela é a doença com maior letalidade, né? Então, dentro dos vírus respiratórios. Então, é um cenário bem diferente. Então, acho que é importante que a gente comunique isso para a população. Nós não estamos numa situação semelhante à Covid, a gente está numa situação onde a gente tem uma doença que a gente, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, até então não tínhamos, então nós temos que estruturar a nossa rede para passar a lidar com essa doença daqui para frente, em função, né, das mudanças climáticas que tivemos ao longo dos anos, e a circulação do vírus, que antes circulava só no verão, agora ele tende a circular em outros períodos do ano, quiçá o ano inteiro, em função desse nosso cenário, que a gente já não tem invernos tão rigorosos, né? A gente tem mosquito o ano inteiro circulando na cidade, né? Voando. Então, a gente vai ter essa doença, passa a fazer parte da realidade de Porto Alegre. E a gente estruturando os serviços para que a gente tenha capacidade de atendimento, né? Nesse sentido. O decreto emergencial, ele vem para a gente conseguir lidar com uma estrutura administrativa de uma forma mais ágil, para conseguir dar a resposta mais ágil também para a população. Perfeito, diretora. Bom, para a gente encerrar a entrevista, é sempre importante reforçar e destacar quais são os cuidados que a população deve tomar para prevenir a dengue. Bom, os cuidados, né, a gente vai falar de cuidados individuais, então, pensando que quem transmite a doença é o mosquito, né, é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é quem pica, né, as pessoas. Então, os cuidados individuais, eu uso de repelente, uso de roupas compridas, especialmente calça e sapato fechado, né, um mosquito que ele tem uma característica de voar, né, o voo dele é baixo, até 1,5 metro, mais ou menos, então a gente protegendo bem essa região do corpo, né, e usando repelente para se proteger. As medidas ambientais, né, que são a eliminação de qualquer recipiente que possa servir como criadouro do mosquito. Hoje a gente sabe, né, que 75% dos criadouros do mosquito são os pequenos criadouros, aqueles recipientes que nós temos dentro da nossa casa. Então, é o vaso da planta, é o pratinho embaixo do vaso da planta, é aquela planta que a gente conserva na água, que a gente não faz a troca da água semanalmente, é o potinho do cachorro ou do gato, que a gente não higieniza corretamente, né, e não troca água com tanta frequência. Enfim, qualquer recipiente que fique exposto à água e que possa acumular uma lâmina mais fina que seja de água já é suficiente para a reprodução do mosquito, né? Então, esses cuidados ambientais que é importante que a população saiba. E quando a gente adoece, quando eu estou doente, quando eu estou com sintomas, né, eu buscar atendimento o mais rapidamente possível. A dengue, ela é transmitida por um vírus que não existe um tratamento específico, e o tratamento principal é a hidratação. Então, muito consumo de líquidos, água e outros líquidos, sais de reidratação, né? E, se necessário, o soro, né, endovenoso. Então, no serviço de saúde, a aplicação do soro, né, direto na veia. E não fazer uso de medicamentos que sejam contraindicados. Então, a automedicação também é um risco, né? Então, especialmente os anti-inflamatórios, eles causam um agravamento do quadro de dengue. Então, a gente sempre reforça: busque atendimento o mais rápido possível, se informe, faça a hidratação adequada e não tome nenhum medicamento por conta própria.
Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio do Direto ao Ponto utilizou áudios da Band. Produção e roteiro de Lucas Eliel, apresentação de Matheus Chaparini, assistência e edição de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!